Sim. Eu defendo que o hip hop ele é um movimento político. Sim. Total. É um movimento de sobrevivência e resistência da comunidade preta e posterior latina. E eu sempre falo isso, o hip hop ele não é uma cultura excludente, ele é uma cultura inclusiva. Ele permite com que pessoas de diferentes raças, credos, enfim, façam parte. Mas é necessário entender quem é o dono, né? Da onde veio, quem criou, para que não haja um apagamento, né? Para que se reforce de verdade as bases. E é muito isso, assim, se o hip hop, se eu no meu Infinity Class prego que o hip hop é uma energia ancestral, é necessário deixar evidente aonde essa energia ancestral se manifestou e em quem ela se manifestou primeiro. Não que pessoas de outras raças não podem fazer, olha eu aqui, tá ligado? Tantos outras e outros, mas ele permite com que você, de fato, altere percepções. Muita coisa na minha vida veio de aprendizado através de percepções de episódios e de momentos dentro do hip hop, dentro do rap. Num baile, numa aula, numa conversa com um MC, um DJ mais velho, uma DJ, numa situação que eu falo, é isso aqui que os caras cantam. Caralho, entendi, porra, foda. Sim. Eu acho que assim, a gente também fala que o hip hop é uma cultura nova, né? A gente tá falando que ele tem aí 40 e poucos anos, 50 anos, sei lá. Então é uma cultura que ainda está crescendo, é uma cultura que ainda está evoluindo, é uma cultura que ainda e para sempre vai se transformar. Você falou uma coisa também, né, mano? Né? Sim, sem dúvida, é para ontem. Ele precisa acompanhar um pouco mais rápido as mudanças. Ele precisa reparação de danos, tá ligado? O que aconteceu não vai voltar atrás, mas eu acho que é necessária uma contenção de danos, né? Tipo, de você não permitir que a coisa continue acontecendo, né? A gente tem uma outra questão dentro do hip hop que eu sempre falo, que eu acho que anda em paralelo a essa, porque tem muito a ver com apagamento, que é a necessidade de você entregar as flores em vida, né? Porque nós temos a possibilidade de homenagear nossos mais velhos e nossas mais velhas, porque elas estão aí, eles estão aí, né? Então, por exemplo, a Rúbia tá aí. Outro dia eu tava com a Rúbia na Fundação Casa, né? No passado, um pouco antes do Covid, né? Eu trombei a Shyline há um tempo atrás, né? Uns anos atrás, porque agora é anos, né? Porque já faz 2 anos que tá nesse bagulho, né? Há uns anos atrás eu tava com a Shyline, com o Pepeu. E é muito assustador pensar que se a história dessas pessoas não forem contadas para as próximas gerações, elas vão ser apagadas. Vai ser um apagamento. Elas vão sumir. Isso é papel, aí, assim, eu acho que isso é papel dos novos artistas, né, mano? De fazer questão de mostrar isso pro público novo deles. Sim. Eu acho que, na verdade, a gente não deveria colocar como responsabilidade só dos novos, porque eu penso muito que se os novos, às vezes, não estão mostrando, é porque a minha geração talvez tenha cometido alguns erros. Sim. É uma escada, mano. Faz sentido. Tipo, se o degrau da minha geração tiver mal feito, ele vai ceder. Uhum. E aí, algum estrago vai acontecer, tá ligado? Geração com a exatamente. Da hora. E eu acho que é muito isso, assim. Tanto que o trampo do Infinity Class, para além da parte educacional e tal, tem muito dessa natureza, porque é isso, assim. A minha parte eu faço, assim. A ideia é, a história é essa, eu aprendi assim, tem fulano, tem ciclana, tem beltrano, tem isso. Tanto que é muito louco, eu tenho inserido alguns recortes diferentes, né? Todo ano eu mudo um pouco do Infinity Class, a gente estava falando um pouco desse lance da desconstrução e tal. Eu coloquei um recorte só de Vogue, né? Eu assisti o Paris em Chamas, falei, pô, isso tem muito a ver com hip hop. E às vezes eu faço esse recorte e aí é um choque, principalmente para umas pessoas mais velhas, falam, mano, eu nunca tinha pensado que era a mesma energia, que é o mesmo lance da batalha, que é o mesmo lance da competição, mas é a fraternidade, é igual. E é muito louco, eu penso, mano, se essas histórias não forem contadas, não forem amarradas, vai se perder. E aí o se perder significa permitir com que novas narrativas sejam feitas a partir de um outro ponto de vista, e aí esse outro ponto de vista muda a história original. Então, por exemplo,
o Pac deixa de ser o Pac, no lugar do Pac entra o Eminem. Não que o Eminem não tenha toda a importância dele pra Detroit, pelas coisas que ele fez, mas ele não é o Pac, tá ligado? Exatamente. Você não pode, tipo, falar que Porque vamos pensar em um longo prazo, 10 anos. Se isso acontece, mano, é evidente, mano, é quase que fato que a Miley Cyrus acaba tomando um lugar da Lauryn Hill. Caralho, pode crer. Aconteceu com o jazz, aconteceu com o blues. Olha o rock. Quem é o rei do rock? A América diz que é o Elvis. Mas ninguém fala Chuck Berry, a Rosetta, a Sister Rosetta, que é a mulher que de fato tirou o gospel da igreja e botou uma guitarra elétrica no bagulho, tá ligado? Revolucionou. Ela era casada com um pastor, ela cantava gospel, ela tocava guitarra, ela começou a tocar gospel fora da igreja com a guitarra. E aí é o rock, né?